Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje sobre eu já tomei remédio para emagrecer. Sim, eu já fiz isso. Mas olha, como estamos? Continuamos magrinha, né? Tá, mas e como que isso aconteceu? Se eu tomei remédio para emagrecer lá pelos 23 anos e hoje eu tenho 38. É sobre isso que eu quero falar contigo. Quando a gente tá com muito excesso de peso, chega um momento em que a gente não acredita mais na gente, em que a gente tem certeza que não vai conseguir, que não tem força de vontade, que não dá pra fazer sem ter um recurso externo a gente. E eu não esqueço até hoje, quando eu cheguei na minha mãe com 23 anos, que na época eu namorava com eles, e disse assim: mãe, eu vou pedir pra tal médico remédio pra emagrecer. Porque eu estava vendo outras pessoas em volta de mim tomando remédio para emagrecer. Mas eu via essas pessoas tomando remédio para emagrecer e engordando de novo. E eu jurei pra mim que eu ia ser diferente dessa média de pessoas, que era 99,9%. E aí eu fui no médico. E meu pai também é médico. E ele conhecia meu pai. E eu lembro que ele perguntou: Elis, e aí? O que tu quer? E eu disse assim: eu quero remédio pra emagrecer. Ele: não, sério? Eu disse: é sério, eu quero remédio pra emagrecer. Ele me passou junto com uma dieta e eu comecei a tomar. O remédio era um tal de dietilpropiona junto com diazepam. Por quê, pessoa? Eu tenho pra mim até hoje que foi a pílula da felicidade. Mas ele te acelera, tu sente a boca seca e tal, então por isso precisava ter um diazepam. Pra quê? Pra dar uma baixada. Minha mãe, minha irmã, meu pai, que conviviam comigo naquela época, eles vão dizer pra vocês, se eu trouxer eles aqui, que eu tava extremamente estressada, aquela coisa toda. Eu não me via assim. Na realidade, talvez eu possa ter ficado como eu me via, extremamente acelerado, e quando a gente tá acelerado, a gente fica mais com o pavio curto, que já não é muito grande o meu pavio, né, com isso. Mas o que acontecia comigo? Nossa, eu tava super disposta e eu não tinha fome. Mas, além de eu não ter fome, eu comecei a me exercitar e comer certo. Então, quero que tu preste atenção. Eu disse que o remédio para emagrecer seria a minha bengala, porque eu não queria ficar dependente disso pro resto da minha vida. E esse é o X da questão. Sim, ele age direto no teu sistema nervoso central. Sim, tem efeitos colaterais, se não bem administrado, porque em alguns casos, como no caso de compulsão alimentar, por exemplo, é indicado. E hoje nós temos vários remédios. Então, assim, não é a melhor coisa? Não, não é. É um atalho? Sim. É um atalho. É uma bengala. Pode acelerar o teu processo, que foi o que aconteceu comigo. Esse processo que eu tô te falando, ele foi em 2007. Nós estamos em 2022. O que a gente vê com a maioria das pessoas que tomam remédio para emagrecer? Elas tomam porque elas querem esse atalho que eu tô te dizendo. Mas elas em nenhum momento utilizam como uma bengala. E o que acontece aqui? Acontece que daí a maioria das pessoas ganha muito mais peso quando para de tomar. Então, quando eu comecei a tomar, e eu não estou aqui defendendo o remédio para emagrecer, eu estou aqui defendendo a mudança de mentalidade. O que eu percebia? Eu disse: ok, eu emagreci, então vamos baixar a dose. Todas as vezes que eu ia lá e baixava a dose para fazer o desmame, eu sentia direitinho eu tendo que lutar mais para me manter. Eu sentia direitinho que quando eu me anestesiava com a comida antes do processo de emagrecimento com o remédio, aquilo estava voltando. Então, que se eu não aprendesse a lidar com as minhas emoções, eu ia voltar a engordar tudo. Eu fazia questão de ir lá para continuar fazendo o desmame. Então eu só ia lá e pegava a receita. Cada vez com uma dose menos, mas cada vez era mais difícil de continuar emagrecendo, ou no caso, me manter magra.
E aí eu comecei, opa, nisso eu tinha um ex-namorado na época que disse, eu vou te pagar pra tu ir numa nutricionista, na nutricionista que eu tô indo. A Fernanda Ode, que me acompanhou durante 11 anos, eu acho. Eu lembro que quando foi na segunda ou na primeira consulta, eu disse pra ela, eu tenho um frasquinho novo de remédio pra emagrecer. Eu estou dizendo pra ti... Ah, lembrei, foi na primeira. Que eu fui lá e eu disse pra ela que eu tinha isso. Sempre fui super sincera, tá, gente? Eu não devo nada pra ninguém, não precisava estar, né? E aí eu disse, eu vou chegar em casa e eu me comprometo contigo. Eu vou colocar fora esse frasquinho de remédio que eu nem abri. Então, o que acontece aqui? A gente quer emagrecer. O processo de emagrecimento, ele é um processo árduo. Ele é um processo que ele demanda energia, principalmente porque a gente não sabe regular as nossas emoções. Não tivemos na faculdade, não tivemos no colégio matérias que nos ensinassem a fazer isso. E aí, muitas vezes, o mais fácil é de tanto se anestesiar, de não sentir aquilo que tá desconfortável naquele momento, é com a comida. Porque é lícito, tu tem fácil acesso, é barato. E aí, o que acontece? Quando a gente vai... A tendência que a gente tem nesses processos de emagrecimento é olhar assim, meu Deus, eu tenho lá na frente emagrecer 30 quilos. No meu caso, foram 23, né? Do tamanho 46 da calça para tamanho 36, lembrando que eu tenho 1,58 m, né, pessoa? Eu sou um toquinho de amarrar bode, então imagina uma pessoa com uma bunda dessa, mas pensa numa bunda. Hoje eu não tenho bunda. Do corpo, perna, eu passei pro triângulo invertido. Mas tá tudo bem, prefiro assim, tá? Mas eu era assim, bundão, coxa grossa e tal, aquela loucura. A gente, quando olha lá pra frente, o processo ele é longo. E uma das coisas que eu mais mostro pras minhas mentoradas é que aquelas verdades da Nutri, né? De tipo assim, tu pode comer de tudo, mas não tudo de tudo. E que tu precisa mudar teus hábitos pro resto da tua vida. São verdades que a gente não quer ouvir. Eu quero emagrecer pra poder comer. Só que não é assim. Se tu, por exemplo, ficar tomando remédio ou não entrar nisso de perceber as tuas emoções, parar de se auto-sabotar, transformar essa mentalidade numa mentalidade de uma pessoa magra, não vai conseguir manter o resultado. Porque não adianta querer o melhor dos dois mundos, comer e entrar nas calças. E é isso que eu quero te dizer para as minhas mentoradas, para as minhas alunas. Uma das coisas que eu mais mostro é: oi, tá vendo eu aqui? Profissional que tu contratou, eu já sou magra, né? Tá vendo? Percentual de gordura baixinho. Ok. Eu continuo cuidando. Porque se eu não cuidar, eu vou voltar a entrar, a não entrar nas calças. Mas quando eu falo esse cuidar, é claro que tu entra num período de manutenção, em que vai ser diferente enquanto tu tá no período de déficit calórico. E adoro quando vocês vêm dizendo assim, ai, não emagreço de jeito nenhum, já tentou tudo. Tudo? Tudo mesmo? Tudo, inclusive, a longo prazo, fazer uma reeducação alimentar, fazer esporte, cuidar das tuas emoções? Ou tu tentou tudo durante aqueles desafios de 21 dias? Não dá. O teu cérebro, ele aguenta restrição durante 21 dias, porque tu sabe que vai acabar. Mas quando tu tem que fazer isso a longo prazo, tu tem que começar a ver que isso não é sofrimento, que isso é estilo de vida, que tu opta por ser assim, que tu vê os benefícios nisso, e que sim, de vez em quando tu vai exagerar um pouco, mas é de vez em quando, não vai ser a regra, entendeu? Como eu tava falando com uma mentorada que comeu sexta, que comeu sábado, que comeu domingo. Eu disse, se tu continuar assim, tu vai atingir teu objetivo? Ela, não. Eu disse, então, a gente precisa crescer, amadurecer e assumir a responsabilidade. Porque é isso que eu percebo. Quer, mas não assume a responsabilidade por isso. Bom, se tu quer, então seja essa pessoa que faz isso que tu quer. Não adianta. Aí eu escutei assim de uma mentorada. Ai, mas como é que tu faz assim quando o Rafa quer comer? Rafa é o meu marido. Eu disse assim... Não como? Tá, mas ele não fica bravo contigo? Se ficar, não é meu problema. E sabe por que não é meu problema? Porque a dor de estar fazendo algo que eu sei que me afasta do meu objetivo, quem vai sentir sou eu.
Não é ele que tá lá, ai, come, ai, eu fico chateado que tu não divide as coisas comigo. Ele pode até ficar chateado, mas pior é eu estar toda chateada comigo mesma. E aí a mulher, quando tá chateada consigo mesma, vira o demônio, né? O demônio de companhia pra ele. Eu sempre digo, o que adianta? Essa sou eu. Nível identidade. Esta sou eu. A pessoa que se cuida. Isso me faz bem. Isso me dá produtividade, me dá clareza mental. Isso me dá, sim, a satisfação de me olhar no espelho e tá legal. Ou de ser convidada pra uma festa que vai botar um biquíni e poder ir assim. Mas eu paguei o preço e pago o preço para estar assim até agora. E para permanecer. Tu acha que eu tô com medo de festas de final de ano? Porque eu vou continuar malhando. Porque, bens a Deus, né? 24 cai num sábado, 31 cai num sábado, né? Bem final de semana. Normalmente quando a gente tem a nossa refeição livre, ela vai ser uma refeição livre em que eu vou ladeira abaixo? Não. Essa não sou mais eu, entendeu? Mas nós temos depois lua de mel. Talvez eu seja mais flexível na lua de mel em final de janeiro, porque eu pretendo só ter uma lua de mel. Mas percebe que é o contexto Natal, Réveillon, tudo tem um ano, todos os anos. Não quer dizer que eu não vá aproveitar. Eu vou, mas eu não preciso ir ladeira abaixo. Na lua de mel, quer dizer que eu vou ir ladeira abaixo? Não, jamais. Vou até aproveitar para fazer academia no navio e tal. Mas provavelmente eu vou ser mais flexível no que for de diferente da alimentação. E tá tudo bem. É sempre assim que as coisas funcionam. Adiantava eu querer estar tomando remédio pro resto da vida? Primeiro, que não faz bem. Segundo, que é uma ilusão. É uma ilusão. Tu precisa de uma coisa externa a ti pra te manter no teu objetivo. Tu pode usar, como eu te falei, como uma bengala. Da forma correta, depois fazendo desmame. Mas sempre sabendo que no final das contas é tu contra tu mesma. Eu sei que não é fácil. Eu já tive mais 23 quilos. Eu passei por tudo isso. A minha caminhada de emagrecimento não é de uma hora para outra. Ela vem desde 2007. A primeira dieta que eu fiz, eu tava na 8ª série. 1998. A gente começa a mandar a contar a idade, né? Mas a minha virada de chave com relação a me preocupar com a mentalidade, sabe quando foi? 2019. E aí, desde então, eu me mantenho. Então, 19, 20, 21, 22. São só 3 anos. Mas tá vendo o que eu quero te dizer com isso? É que é uma construção a longo prazo em que, antes de mais nada, eu nunca desisti de mim. Essa opção, eu chorava de raiva de mim. Triste. Mas essa opção, desistir de mim, nunca existiu. E se eu sei que eu posso estar um pouco melhor, tu pode ter certeza. Eu vou fazer. Porque toda vez que eu tenho a atitude de fazer o que eu me propus e efetivamente concretizar isso, sabe o que acontece? Eu fortaleço a minha crença de capacidade. Eu sou capaz. E aí, quando eu faço o que eu disse que eu ia fazer, a minha autoestima se eleva. E aí, posso estar maior, posso estar menor, que não vai fazer mínima diferença. Porque eu cumpri com o que eu disse que eu ia fazer. Eu tenho agora, sexta-feira, Nutri pra ir. Não tô nem um pouquinho com medo da avaliação dela. Eu tô bem feliz com como eu tenho me portado, porque eu tenho visto as minhas evoluções. Mas aqui, ó, minha filha, eu não vou descuidar da avaliação, tá bem? Não, isso que eu te falei não é desculpa pra tu passar a mão na tua cabeça. Ai, mas olha, o que importa é que eu evoluí nisso aqui. Sim, mas vamos lá, né? A gente evolui pra ter um resultado. Não é só, evoluir aqui, macaquei ali... Tá. Não te ilude também, tá? Vamos ser adulta, né? Assume a responsabilidade. Para de colocar a culpa nos outros. De que, mas é que daí tem os negócios de família, tem as festas de final de ano. Ninguém tá te enfiando comida goela abaixo. E não vão te amar mais ou menos porque tu tá levando marmita ou porque tu não tá comendo. Eu nunca esqueço um mentorado meu que mora fora, ele disse assim: mas daí a minha esposa foi lá e colocou o chocolate na minha boca. Eu olhei assim pra ele: e tu engoliu? Ele olhou assim: ué, como é que é criança? Criança, quando não quer mais comer, faz o quê? Blá. Tu sempre vai ter escolha. Tu escolheu engolir.
A gente pode ir num lugar e escolher não comer, porque não tem aquilo que condiz com a gente. É fácil? Não, não é. Precisa desses extremos? Não sei, vai depender de ti. Agora só não passa a mão na tua cabeça, porque isso não é um processo fácil. Mas chegar ao final dele e depois se manter, desculpa, isso é pra poucos. E isso requer, de novo, tu contra ti mesma, se desenvolvendo cada dia, percebendo quais são os gatilhos que te fazem comer, quais são as emoções, sentimentos, pensamentos, situações e aprendendo a traçar estratégias para lidar da melhor forma com que isso te aproxime do teu objetivo e não te afaste. Chega de desculpinha. O negócio é contigo. Precisando de ajuda? Eu tô aqui. Eu sei o que é isso. Eu vivo isso. E digo isso com maior orgulho. Não só vivo isso, como hoje é o que eu realmente estudo, a teoria cognitiva comportamental, né? Protocolo de Oxford e muito mais. Então, bora! Espero que tenha te dado algum insight aqui essa live e conta comigo sempre que precisar, tá bem?